você derrame a sua adoração diante do Senhor, que você se derrame diante dele nesse momento. Declare a grandeza, o poder do nosso Deus. Aleluia. Santo Senhor. Santo Tu és, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro o meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Jesus. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos, Jesus, Te adoramos. Aleluia, aleluia. Nós declaramos que o Teu reino é eterno, Senhor. O Teu reino nunca terá fim, Jesus. Tu és o Rei sobre todas as coisas.
se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Jesus. Reunidos em cada casa, em cada lar, nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos graças, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, Jesus. Aleluia. Santo, santo tu és, Senhor. Santo, santo, santo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Jesus, teu nome é maravilhoso, Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. Só tu és. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Seu nome é poderoso, Jesus. O seu nome é poderoso. Tu és invencível, Jesus. Tu és invencível. Não há nada que se compare ao teu poder, Jesus. Não há doença,
Não há morte, não há nada que se compare ao seu poder, Jesus Cristo. E nós confiamos no seu nome, Jesus, no seu poderoso nome. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que é lindo, que é poderoso. Louvado seja o nosso Deus. Nós acolhemos, então, nesse momento, você que nos visita nessa noite, né? Está nos acompanhando, não é membro desta igreja, mas tem nos acompanhado nos nossos cultos. Dizer a você, de todo o coração, que você é muito bem-vindo e bem-vinda, em nome de Jesus Cristo, a cultuar juntamente conosco, e que a bênção, a graça do nosso Deus inunde a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Amém? Para a glória do seu nome. Também nos alegramos pela vida daqueles e daquelas que completaram aniversário, né? Mais um ano de vida, também de casamento. E aqui eu vou citar as 2 semanas, né? Que no domingo passado nós acompanhamos o culto com o nosso bispo. Então vou citar aqui as 2 semanas. No dia 7, então, de abril, tivemos o Valdeci Dias, lá da nossa congregação de Nova Londrina, né? Que joia. Aí nosso abraço também a Nova Londrina, o nosso irmão Valdeci. Também no dia 7, a irmã Ronailda Fidelis. No dia 9, o Michael Douglas. Dia 10, aniversário de casamento, Ronailda e Reginaldo, né? O nosso abraço aí ao casal. Dia 10, Rafael Andreola. Rafael, parabéns. O Alessandro Viana, também dia 10. Dia 12, o irmão Sidney. No dia 14, a Enaile, que está em Portugal, né? Se estiver nos vendo, Enaile, nosso abraço a você. O irmão Romário, dia 16. Dia 16, também o Antonino de Jesus. Dia 17, a Maria Heloíse, é uma criança, né? Um abraço para a Heloíse. Também, dia 17, o Adriel Vasconcelos, o nosso guerreirinho aí, uma criança também, né? Da nossa célula, Adriel. No dia 18, a Tamires Araújo. No dia 18 também a Stacilane Gomes, Stacy, nosso abraço. E no dia 19, então, a Luana Santana. Luana, um abração. Então, a todos e todas, o nosso abraço, nossos parabéns. Você que está próximo aí, né? Ore por essa pessoa, estenda a sua mão que nós vamos abençoar agora. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a Ronaildo e o Reginaldo, que completaram mais um ano juntos, casados. No nome de Jesus Cristo te agradecemos, tanto pelas lutas como pelas vitórias, e abençoamos a união desse casal, em nome de Jesus Cristo. Também apresentamos todos os nossos irmãos e irmãs, meu Deus, que mais um ano nessa trajetória, que o Senhor os fortaleça, dê saúde, guarde sob o sangue de Jesus, e como igreja nos alegramos e os abençoamos para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém? Então cante aí os parabéns juntamente conosco. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Parabéns, o nosso abraço. Né? Quando nós pudermos reunir, vai ter que ser um bolo muito grande para celebrar todo mundo, né? Com a graça de Deus. Você que está com a sua oferta, o seu dízimo, né? Você pode segurar nas suas mãos. Você que vai fazer a sua contribuição, você vai ver na tela aí também, né? Como nós podemos fazer a nossa contribuição sem sair de casa, por transferência e também pelo PagSeguro, né? Você pode ver aí, vai ter uma leitura digital, né? Nós louvamos a Deus por esses recursos. Contudo, você que vai consagrar, entregar para os nossos cooperadores, para que possam vir ao templo, entregar, você também pega em tuas mãos a tua oferta, o teu dízimo. E diz assim a palavra do Senhor no Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista, especialmente aqui nesse momento, ele está falando de um consolo de Deus àqueles que estão sofrendo, chorando,
Mas ele traz uma parte muito linda, porque ele vai lembrar que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, né? Ele vai lembrar de algo do passado e vai trazer para o presente, pedindo ao Senhor, restaura, Senhor, de novo a nossa sorte. E aí ele diz um segredo muito lindo, quando ele lembra para trás e também para aplicar no seu presente. Ele diz, quem semeia com lágrima, com alegria vai colher. E ele diz, quem sai andando, chorando, mas mesmo assim semeando, voltará com certeza, trazendo a sua colheita, a sua recompensa. E assim, eu digo a você, como sua pastora, ao seu e ao meu coração, a você que nos assiste nesse momento, mesmo em tempo difícil, não deixe de semear. Essa semente, ela é tão poderosa, uma semente de gratidão, de reconhecimento. Quando nós, então, reconhecemos que tudo que somos e temos vem do nosso Deus. E então, segure aí nas suas mãos, vamos orar consagrando. E nós vamos, então, continuar semeando. Continue com sua fidelidade, vale a pena. É o único recurso que você investe, que transcende para a vida da eternidade. Amém, amados? Ore comigo e ore com um coração sincero de agradecimento. Obrigada, meu Senhor. Porque tudo que somos e temos vem das tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela oferta dessa criança, pela oferta desse jovem, pela oferta, meu Deus, das nossas pessoas idosas, pelas nossas ofertas que estamos na meia-idade, porque do menor ao maior, tudo vem do Senhor. Consagramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pelos nossos dizimistas, que têm, meu Deus, continuado fiel, que têm, Senhor, aqui declarado com as suas atitudes, que vivem por fé e não por vistas. Recebe, pois, dos nossos corações a gratidão. No nome do Senhor Jesus Cristo, consagramos. Amém? E graças a Deus. Faça isso com muita alegria. Você que vai transferir, está aí na sua tela para que você possa fazer. Amém? Vamos depositar a nossa oferta de dízimo. Graças a Deus. For a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre minha uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Glória a Deus. Pastor Kilson, traga para nós e para essa gente linda, uma palavra do trono de Deus. Amém, amado? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos e todas com a graça, com a paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Dar as boas-vindas a você que nos honra aí como visitante, né? Assistindo, participando do nosso culto online esse domingo de adoração, de celebração, onde temos a oportunidade, mesmo à distância, estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor e também ser edificado pela palavra de Deus. E nós, nesse momento, né, nessa noite de adoração, nesse domingo de adoração ao nosso Deus, queremos refletir na palavra do Senhor. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, para que você possa ir refletindo já
naquilo que nós vamos compartilhar. A pergunta que eu faço: em quem você tem crido? Essa é a pergunta para que você possa refletir. Em quem ou em o que, você tem crido? Nós vamos refletir sobre algo da palavra de Deus que está em Timóteo, a segunda carta, na verdade, de Paulo ao seu filho amado, o seu filho querido ali, o seu, digamos assim, o seu discípulo amado, Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola dele. Você pode abrir aí no capítulo 1. Nós vamos ler, inclusive, essa pergunta está baseada aí numa frase do próprio apóstolo Paulo, muito conhecida, muito falada, e que nós vamos refletir nessa noite sobre a palavra do Senhor. Encontraram aí? Pegue a sua Bíblia com a sua família, onde você estiver nesse momento. Pode ser assentado mesmo, em pé, mas que você tenha esse momento de reverência diante da palavra de Deus, momento que você estará lendo a palavra do Senhor. Pega o seu celular, acesse aí o seu celular, porque hoje muitas pessoas acessam a Bíblia através do seu celular. E nós vamos então ler dos versículos 6 ao 14. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Talvez seja um pouco diferente da sua. Mas diz assim então a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 14. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Aleluia! Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Aleluia! Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de louvor, Pai amado, nós te amamos, nós servimos a um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que destruiu a morte, aleluia, um Deus que nos dá vida eterna, um Deus que nos dá a imortalidade, aleluia. Nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que ela penetra a mente, o coração e nos traz revelações poderosas. Eu clamo nessa noite, Deus vivo, Deus maravilhoso, que a tua palavra seja revelada ao coração das pessoas, dos irmãos, das irmãs, de cada um, da criança ao mais velho, meu Deus, ela seja revelada nessa noite, Pai, para que a tua palavra flua em nossos corações e nós sejamos edificados por esta palavra, sejamos, Pai, desafiados por esta palavra, sejamos, Pai, confrontados por esta palavra, para que nós possamos, Deus, viver essa palavra na prática e na verdade, Senhor. Eu clamo mesmo, Deus, nesse momento que haja luz na
mente, nos corações, para que a tua palavra flua, Pai. Haja entendimento, haja sabedoria, haja espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor sobre a vida de cada um nessa noite, Pai. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você estiver em pé, pode sentar. Amados, estamos diante de uma carta, né? A segunda carta a Timóteo, né? E também a última escrita pelo apóstolo Paulo. Foi a última em vida que o apóstolo Paulo escreve, né? O conteúdo dessa carta é um apelo de amor para que Timóteo, né? Para Timóteo e também para que todos os cristãos no mundo sejam edificados, sejam tocados por essa carta, né? O apelo do apóstolo Paulo aqui é tão poderoso. Ele fala que nós, tanto o Timóteo como nós, devemos manter-se diante, né? Firmes, né? Diante da perseguição. Você e eu devemos mantermos firmes diante da perseguição, diante da crise, diante do momento difícil, diante de falsos profetas que se levantam. Então ele está trazendo aqui que ele venha preservar intacto o evangelho à vista das ameaças aí dos falsos profetas, que continuavam trazendo mal, tanto para o apóstolo Paulo como para Timóteo, e que também Timóteo continuasse proclamando a salvação com um senso de urgência. Eu quero dizer algo para você, olha só a palavra do apóstolo Paulo para o seu filho amado, que ele continuasse proclamando a palavra, o evangelho, com um senso de urgência. Hoje, amados, no tempo que nós estamos vivendo, é urgente que nós viemos a proclamar a palavra, o evangelho de Cristo. É urgente, e ele está apelando pelo fato, então, da perseguição, dos falsos mestres, de tudo que estava acontecendo naquela época, que não é diferente do que está acontecendo hoje. Eu quero trazer essa mensagem ao teu coração. Nesta carta, Paulo está preso, ele está na sua segunda prisão, ele está algemado, ele foi lançado numa prisão ali imunda, suja, como se fosse ali um malfeitor. A palavra de Deus vai falar isso no próprio texto de 2 Timóteo. Ele tinha plena consciência que o seu trabalho estava ali no final, estava encerrando ali tudo, né? E que o seu martírio estaria chegando, era inevitável, chegaria. Então ele já está ali velho, já o apóstolo Paulo, ali ferido, machucado, por causa de tantas coisas, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta coisa que ele apanhou, naufrágios e tantas coisas, ele tem sofrido muito, ele já não está no final da sua carreira. E ele então, interessante que ele abandonado ali naquela prisão, porque ele mesmo fala, o apóstolo Paulo, que alguns o abandonaram. Somente Lucas, ele fala outros nomes também, que continuou com ele, mas muitos o abandonaram porque ele foi preso. Estava acontecendo algo terrível ali em Roma. Roma tinha sido incendiada, a culpa caiu na vida dos cristãos, né? E Paulo era o cabeça, era o chefe do bando ali, vou dizer assim, né? da gangue dos cristãos, digamos assim. Então, como ele foi muito perseguido, ele foi preso novamente e estava ali já perto para morrer, para ser decapitado, como nós sabemos, né? Então ele, mesmo sofrendo ali, dentro daquela masmorra, frio, implacável ali, porque ele já está se aproximando do inverno, até que ele manda pedir a capa dele, né? Então ele, sofrendo ali, Paulo não está preocupado. Olha só que interessante. Paulo não está preocupado consigo mesmo. O apóstolo Paulo não está preocupado se ele está sofrendo, se ele está com dor, se a crise veio, ele não está preocupado se o Covid-19 vai atingi-lo. A preocupação de Paulo é com o evangelho, é com a palavra de Deus, é com o seu filho amado Timóteo, que estaria ali assumindo a igreja em Éfeso. Essa é a maior preocupação do apóstolo Paulo, mesmo sofrendo, mesmo passando por tudo aquilo. Essa carta vai conscientizar Timóteo quanto à responsabilidade dele como um líder. E Paulo fala coisas maravilhosas, coisas poderosas. Paulo está passando ali o bastão. Olha só, ele está passando ali o bastão da obra de Deus para Timóteo, né? Nas mãos de Timóteo. E esse então, a palavra de Deus mesmo, o próprio Paulo orienta Paulo que ele devia transmitir esse evangelho a outros que também transmitiriam a outros.
É linda essa carta, é poderosa. Eu estive lendo essa semana, juntamente com a pastora. Nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, mas a segunda carta é algo do coração de Paulo. Ele está abrindo o seu coração, ele está falando: olha, a coisa mais importante desse mundo não é o que está acontecendo, não é as circunstâncias, não é a dor, não é o sofrimento, não é a tempestade. A coisa mais importante é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Ai, que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Então, seu grande apelo a Timóteo nesse tempo de perseguição política, de falsos profetas, é: ó, Timóteo, você precisa guardar o que foi confiado a você. Ele fala isso no primeiro livro, a primeira carta para ele, está lá no 1 Timóteo 6,20, diz: ó, guarda, Timóteo, o que foi te confiado. E aí ele complementa nesse capítulo que nós acabamos de ler, e ele fala: guarda o bom depósito. Quantas pessoas, amados, estão tão preocupadas em depositar dinheiro, guardar? Talvez já tem muito depositado no banco, depositado aí em aplicações financeiras no mundo. E agora, com toda essa crise, eles se preocupam. Agora o negócio está feio, a crise veio. Ele está preocupado com esse depósito. O depósito no mundo, esse depósito que Paulo está falando aqui, não é desse mundo. Não é desse mundo. E ele vai falar: então guarda o bom depósito. Está lá no versículo 14 que nós lemos. Então, diante de toda essa orientação, desses conselhos dados a Timóteo, Paulo fala uma frase linda e poderosa que nós acabamos de ler. Ele fala: eu sei, pastora, eu sei, Bruno, eu sei em quem eu tenho crido. E ele fala: eu sei que ele é poderoso. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece o Deus que você serve? Nós conhecemos de fato a Cristo que nós servimos? Porque Paulo conhecia, Paulo tinha certeza, Paulo tinha convicções. E ele fala: eu sei em quem tenho crido. Nesse tempo de crise, que são tempos difíceis, o próprio apóstolo Paulo no capítulo 3 fala: virão dias. Ele fala isso para Timóteo: olha, Timóteo, dias virão, dias difíceis virão. Ele fala isso. E ele vai relatando uma série de coisas que o homem se tornaria egocêntrico, pensando só em si mesmo. Esse tempo chegou, amados. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os tempos mais difíceis que eu acho que existiram no mundo, na história. Talvez não o mais difícil, mas um dos mais difíceis. E eu pergunto para você: em quem você tem crido? Em quem eu e você nós temos crido? Porque muitas vezes nos esperamos, temos medo, nós recuamos daquilo que Deus tem para nós. A nossa fé não pode ser abalada, amados, porque nós não estamos nos reunindo mais no mesmo lugar. A nossa fé não pode ser abalada, porque há uma crise que você vai ter que enfrentar. Tantas crises talvez nós já enfrentamos. E o Senhor está conosco. Ele está contigo, amém? Ele está conosco. Então, nesse tempo de crise, e que são tempos difíceis, vivemos os últimos dias. E eu digo para você: sobrevirão muitas coisas mais sobre a igreja. Eu não posso, como pastor, eu não posso dizer para você: olha, isso aí é coisinha do diabo só. É só coisa do diabo que vai passar. Porque sobrevirão dias piores sobre a igreja. A palavra de Deus é verdade, sim ou não? E a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus fala sobre isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos difíceis chegaram. Nós não podemos romantizar, nós não podemos assim achar que tudo é oba-oba, não. Porque o Senhor está nos chamando para confiar nele, para dizer a mesma palavra que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. E nós precisamos despertar, amados. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Eu quero perguntar nessa noite para você: em quem você tem crido? A carta de Paulo ao seu filho amado Timóteo nos traz revelações poderosas para que nós possamos refletir. A primeira coisa que Paulo fala para nós compartilharmos, eu vou compartilhar apenas 3 pontos rapidamente com você. Ele fala de um despertamento espiritual. Ele fala, pastora Luciana, de um despertamento espiritual. Timóteo não carecia de novos ingredientes, de novas coisas para si. Ele fala para ele apenas reavivar. Ele começa dizendo: eu venho lembrar,
no primeiro versículo nós lemos, eu venho te lembrar, eu venho orientar, eu venho te admoestar, eu venho aqui, te confrontar, Timóteo, para que você reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive, Bruno, o dom de Deus que há em ti. E ele não diz mais, que foi dado por imposições de mãos. Dele e de outros, né? Lá no primeiro livro fala que os presbíteros ali impuseram as mãos sobre Timóteo. E ele fala, reavive esse dom, né? Ou algumas versões falam, desperte. Ele está falando de despertamento. Ele está falando, você, Timóteo, você precisa despertar. E Deus está falando para mim e para você nessa noite também, que nós precisamos despertar. Você precisa reavivar o dom que há em ti. Deus te deu um dom. Deus tem nos dado dom. E nós precisamos então despertar, reavivar. A palavra de Deus fala em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, meu irmão. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Glória a Deus, aleluia. Então, na primeira carta a Timóteo, Paulo instrui ali o seu filho espiritual a não ser negligente com o dom. Ele fala para ele lá no capítulo 4, 14 de 1 Timóteo. Você precisa viver esse dom, você não pode ser negligente com esse dom. E agora ele acrescenta, agora ele diz assim, eu quero te confrontar, te dar um conselho, Timóteo. Te lembrar que você deve reavivar, despertar o dom que há em ti. Então, o desafio nessa noite, você que está nos ouvindo, você que está aí na sua casa, com a sua família, desperte o dom. Desperte, haja um despertamento espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Desperte o dom. E ele continua falando no versículo 8. Portanto, ele fala o seguinte, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E ele fala, não te envergonhes. Não te envergonhes. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu, ele fala, né? Pelo contrário, participa comigo. Participa comigo, ele fala dos sofrimentos. A favor do quê? Do Evangelho segundo o poder de Deus. Os versículos 7 e 8, eu acabei de ler. De 1 Timóteo. Amados, amadas do Senhor, irmãos e irmãs, o medo e a covardia não combinam com a vida cristã. Nós não devemos ter medo. Não somos governados por isso. Pelo medo e pela covardia. Não somos dominados por isso. Paulo relembra então a Timóteo as qualificações, né? As qualificações que devem caracterizar um homem de Deus. Um servo de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Ele fala o seguinte, é o poder, o amor e a moderação. É isso que caracteriza, Vitor, o homem de Deus cheio do poder do Senhor. Então não podemos ser covardes, devemos ser revestidos com o poder de Deus, precisamos ser governados. Eu quero dizer nessa noite para você, você e eu precisamos ser governados pelo poder do Espírito Santo, amém? Esse poder que tem que nos governar não é o medo, não é a covardia. Então Timóteo ainda era muito jovem, muito novo, né? Tímido talvez. Por isso que Paulo então confronta ele, dá conselhos, exorta, né, a Timóteo dessa forma, que ele não deveria se envergonhar do Evangelho. Embora muitos, como ele disse, né, na Ásia, não quiseram mais nenhuma amizade com ele, associação com Paulo, abandonaram ele diz isso, né? Abandonaram em virtude dele estar preso, talvez acreditaram até no que estavam dizendo na Roma, por ser incendiada, que Paulo era o chefe ali de tudo que estava acontecendo. Talvez alguns cristãos que se diziam cristãos, na verdade, acreditaram e abandonaram Paulo. E acusado ali de ser malfeitor, eles acreditaram. Então Timóteo não deveria agir dessa forma. Ele está orientando essa carta, né? Timóteo não deveria se envergonhar de Cristo e nem dele, nem do apóstolo Paulo. Ele está dizendo exatamente isso. Envergonhar-se do Evangelho é envergonhar-se de Cristo. Envergonhar-se do Evangelho, principalmente nesse tempo, é envergonhar-se de Cristo. É algo forte isso, né? E aqueles que se envergonham de Cristo, a palavra de Deus fala que o próprio Cristo se envergonhará deles. Eu não vou ler com você, mas anote aí Marcos 8:38.
Jesus falando, ele disse isso. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus, no dia final, no último dia. Isso é muito forte, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Paulo fala que o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Ele fala em Romanos, eu não estou lembrado agora, capítulo 1, e o versículo eu não lembro, mas ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, aleluia! É poder de Deus para nós, o Evangelho de Cristo. E Paulo não se envergonhou, e também admoestou aqui Timóteo a não se envergonhar. Eu quero dizer para você, não se envergonhe do Evangelho. A gente às vezes, amado, não tem vergonha de postar coisas no WhatsApp, no Facebook, que são engraçadas, coisas até que são imorais muitas vezes, não tem vergonha sobre isso. Mas às vezes nos envergonhamos de falar do Evangelho de Cristo para as pessoas. É o tempo oportuno de Deus, da sua graça, de proclamarmos o Evangelho de Cristo, amém? E há outro ponto que eu queria deixar para vocês, ele vai relatando ainda muitas coisas, ele fala da plenitude do Evangelho. O Evangelho pleno. Está lá nos versículos de 9 a 10. Que ele vai falando aqui sobre o Evangelho. E aí a primeira coisa que ele vai falar, porque o Evangelho, nós sabemos que é a boa notícia de salvação de Jesus a nós, né? Isso aí é algo que todos nós sabemos. Se você não sabe, eu quero dizer isso para você nessa noite. O Evangelho não é uma invenção do homem, né? Mas é uma revelação poderosa de Deus nos nossos corações. Não tem origem no mundo, no homem, não tem origem no tempo, nada dessas coisas, mas é na eternidade, pelo próprio Deus. Aleluia. Então não vem da terra, mas vem do céu. O Evangelho veio do céu, amém? Então no Evangelho devemos crer, amém? Creia no Evangelho, amém? O Evangelho devemos guardar, amém? Você deve guardar. O Evangelho devemos proclamar. Do Evangelho não podemos nos envergonhar. E nós precisamos então destacar rapidamente aqui algumas verdades. Ele fala do propósito do Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho? Ele está dizendo aqui no versículo 9, que nos salvou. Esse é o propósito do Evangelho, de nos salvar. Então, muitas pessoas ainda precisam ser salvas, amados e amadas. Esse é o propósito do Evangelho, de nos salvar. No versículo 9 aí, o Evangelho é o único instrumento capaz de dar salvação ao ser humano. É o único, é o Evangelho. É o único meio para que o homem seja salvo, se reconcilie com Deus, é através do Evangelho de Cristo. Falando da sua vida, da morte e da ressurreição. Então não é religião, não é credo religioso, não é filosofias, não é nada dessas coisas que vai levar salvação ao homem. A única coisa que pode trazer salvação para o homem e para a mulher é o Evangelho. Nenhuma obra é suficiente para salvar a humanidade. Só no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Só no Evangelho é que nós temos justiça de Deus, né? Só no Evangelho é a salvação. E aí ele depois vai falar da eficácia desse Evangelho. Olha só, ele continua dizendo, e nos chamou com sua santa vocação. Ele está dizendo para nós o seguinte, a salvação não é algo que somente traz salvação, mas ele também traz uma vocação para nós. Olha só, ele nos chamou, o mesmo Deus que nos salva por intermédio do sacrifício de Cristo, nos chama também pela sua palavra, aleluia. Ele te chama pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, para que nós vivamos uma vida de santidade. Para nós caminharmos em santidade, uma vida no Espírito. E ele fala também da questão da graça, da verdade, né? Da graça soberana do Evangelho. Continua no versículo 9, ele diz assim, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então a salvação não é uma medalha de honra, um mérito, não é um troféu que você ganhou, mas é uma dádiva. Viu? Vitor, não é um troféu. É uma dádiva de Deus. É o poder de Deus para salvar, amém? É pela graça, é um presente, é um dom, é um presente do Senhor para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma grande verdade, né? Foi determinada aqui, não pelas nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Acompanhe na sua palavra, acompanhe na sua Bíblia aí. Então nós precisamos viver, a salvação é devida exclusivamente
pela graça de Deus a cada um de nós, amém? E nós possamos viver essa graça maravilhosa. E a outra coisa, verdade, que ele vai falar também, é que da manifestação do Evangelho. Olha só o versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, olha só, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o que ele está falando, o apóstolo Paulo? Mediante o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Cristo, nosso Salvador, ele apareceu, ele veio, em sua aparição, ele destruiu a morte. A morte não tem poder para você, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Hebreus 2, 14, 15 vai falar que a morte foi dissipada. Não há mais morte, né? E ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ou seja, Jesus, nós vimos na Páscoa, né? Domingo passado, sobre isso o bispo pregou, falando que Jesus venceu a morte. Amém? Jesus venceu a morte, né? Ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Glória a Deus, vamos ressuscitar um dia com Ele. E Ele trouxe então a vida e a imortalidade por meio de quê? Por meio do Evangelho, da palavra de Deus. E o último ponto para nós já caminharmos para o nosso encerramento dessa palavra, que eu falei que seria mais rápido hoje para você. Você precisa guardar o bom depósito. Qual é o depósito que você tem feito? Quais são os valores que nós temos feito, depositado? Será que são valores físicos? Monetários? Será que nós estamos lutando todos os dias nesse mundo, buscando ter um valor monetário para que nós possamos depositá-lo numa conta no banco, porque lá é seguro? É tão seguro o banco que fechou por causa da pandemia. Não há segurança nesse mundo se não for em Cristo Jesus. Só há segurança em Cristo. Então, num tempo de amarga perseguição que estavam vivendo ali, né? Quando os crentes estavam sendo acusados de crimes horrendos e eram queimados vivos ou decapitados. Diz a história, olha só que interessante, que naquele tempo não houve madeira suficiente, Bruno, para construir cruz, para crucificar os cristãos. E aí que eles inventaram uma forma mais interessante, eu vou dizer assim, na visão de Roma e de Nero. Penduravam os cristãos, melavam eles de óleo para queimar, né? Penduravam eles num lugar mais alto e queimavam para iluminar Roma da escuridão. Olha só a forma horrível que estavam sendo ali acusados, homens e mulheres de Deus sendo mortos. O próprio Paulo, jogado, foi, né, ali na masmorra imunda, fria, escura, e diz que não se envergonhava do Evangelho. Sabe por que ele não se envergonhava do Evangelho? Ele vai dizer isso no versículo aqui 12, né? Ele fala, por isso eu estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O depósito que Paulo fazia, Tiago, era no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, aleluia. É o melhor lugar para você depositar. E Paulo então está falando sobre isso. Paulo tem a convicção de que Deus guardará o seu depósito até o dia final. E esse dia final que Paulo está falando aqui, o D maiúsculo, ele está falando do dia mesmo que Jesus virá. É desse dia. E ele está falando então com toda a convicção. E qual é esse depósito que Paulo fez? Qual é o depósito que eu e você precisamos fazer? Qual é o depósito que eu e você precisamos depositar nesse dia, nesse tempo? Ele está falando aqui de fé. A sua vida cristã, a salvação, a recompensa, a herança, os tesouros eternos. Era isso que Paulo depositava e que ele tinha confiança. E mesmo sofrendo, morto, o depósito dele estava guardado. Aleluia. Estava no céu. E ele então fala essa palavra linda, porque eu sei em quem tenho crido. Tem um hino do Evangelho que a gente diz, porque eu sei em quem tenho crido, né? E sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Você tem depositado no céu?
se você tem depositado a sua vida, a sua salvação, aleluia, no céu, creia que está guardado, confie no Senhor, que mesmo diante da morte, aleluia, você tem a vida, aleluia, você é imortal, porque o Senhor conquistou isso na cruz, para mim e para você. Então Paulo tem essa convicção linda, e como é bom, amados, sabermos que tudo que é valioso e duradouro, tudo que vale, que é duradouro, que é verdadeiro, está depositado lá no céu, nas mãos do Senhor, porque Ele é quem conserva tudo, é Ele quem traz toda a segurança, é Ele que traz segurança para nós, até que um dia cheguemos lá juntamente com Ele, aleluia, glória a Deus. Então, depois de dar esse exemplo, Paulo então mostra a Timóteo que ele tinha responsabilidades. Timóteo, ele traz então orientação, exortando aqui a Timóteo, que ele também estava sob a mesma responsabilidade em relação ao Evangelho. O Evangelho precisa ser claramente compreendido. Olha o que ele fala no versículo 13, acompanhe, ó. Mantenha o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão, Bruno, ele está falando. Mantenha, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus, está no versículo 13. Então, esse evangelho precisa ser claramente entendido, totalmente assimilado, né? Precisa ser fielmente anunciado, proclamado. Precisa. Para que haja tempo de pessoas se converterem, de entenderem o propósito de Deus em tudo isso, na sua palavra, e viverem uma nova vida, um novo tempo. O evangelho precisa ser zelado, preservado. E ele fala então para Timóteo, da mesma forma como Paulo guardou, ele fala para Timóteo, guarda também, Timóteo, o teu depósito. E eu quero dizer nessa noite para você, Paulo guardou, ele confiou, te orientou Timóteo a guardar o seu depósito no céu. Eu quero dizer para você, guarde, amados. Confie, guarde a sua vida, a sua salvação, a sua fé, num depósito maravilhoso que você está fazendo todos os dias no céu. E um dia você vai resgatar, você vai então sacar tudo isso diante de Deus. Creia nessa palavra poderosa. E muitos, amados, não estão preocupados em guardar o depósito. Tem gente que está aí confiando aí naquele valor que o governo liberou, R$600 aí. Tem gente falando, será que já está lá no meu depósito? Tem gente que está falando assim, ainda está em análise. Está em análise ainda, ô Vitor. Será que ainda está em análise? Eu quero dizer para você que no céu não está em análise. Se você entregou a sua vida, se você vive por Cristo, se você está em Cristo, não está em análise. É certo que esse depósito estará lá te esperando. Aleluia, glória a Deus. E você vai sacar. Você vai sacar. Creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Não confie naquilo que vem do homem. Confie em Deus. Confie no Senhor. Fale como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. E Ele vai guardar. Ele disse para Timóteo. Timóteo, confia. Timóteo, não se envergonhe do evangelho de Cristo. Não se envergonhe, Timóteo, de mim. Estou preso, estou encarcerado. Não te envergonhe. Eu sei que você é novo, que você é jovem ainda, mas eu quero dizer para você, Timóteo, Deus vai te usar poderosamente. Reavive o dom que está sobre ti. Desperte, meu irmão. Desperte, minha irmã. Reavive o dom. E ele ainda fala mais. Ele continua dizendo aqui nesse versículo 14, guarde o bom depósito. Então ele fala assim, ó, pelo poder do Espírito Santo, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Como é que eu guardo, pastor? Como é que eu guardo esse depósito? A palavra de Deus está ensinando, meu irmão, minha irmã. Está claro aqui, ó. Ele vai por meio do Espírito Santo que habita em nós, que habita em você. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Aleluia. Guarde, amados. Deus te confiou um bom tesouro. O bom tesouro é a sua salvação. É a sua salvação, é o Evangelho de Cristo. É um tesouro que não tem como contar. Não tem valor nesse mundo maior. Não existe. Esse é o bom tesouro. Então guarde. Portanto, é Ele que nos guia. O Espírito Santo é que nos guia toda a verdade para nos dar realmente poder para que nós possamos enfrentar esse tempo difícil, a perseguição do mundo, os dias difíceis, essa crise toda.
esse vírus todo que nós estamos enfrentando. Só através do Espírito Santo, que Ele nos dá poder para isso. E eu quero aplicar isso sobre o teu coração. Nós vamos cantar um louvor daqui a pouco. Eu quero aplicar ainda, eu quero que você acompanhe mais um pouco. Eu quero aplicar nessa noite, essa palavra no teu coração e dizer, amados e amadas, nós somos chamados nesse tempo para um despertamento espiritual. Eu e você somos chamados para um despertamento espiritual, para crer no Evangelho, para viver e guardar o Evangelho. Não nos envergonhamos do Evangelho, mas nós sofremos pelo Evangelho e proclamamos o Evangelho. Tem muita gente falando que nós não vamos passar por esse sofrimento. Deus vai nos libertar, né? Vai passar por cima de fato. É algo profético da palavra de Deus, mas eu quero dizer para você, Jesus não disse que nós não enfrentaríamos aflições. A palavra de Jesus para nós é diferente. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Só faltou ele completar, né? Mas ele completou porque a gente tem revelação da palavra de Deus. Você venceu, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Deus é poderoso, amados. Então, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas nós devemos sofrer pelo Evangelho e proclamar o Evangelho. Então eu pergunto nessa noite, já fizemos o nosso depósito na eternidade, pastora? Você já fez o seu depósito na eternidade? Nós já fizemos o nosso depósito na eternidade? Se sim, guarde e conserve esse depósito. Guarde até o fim. Conserve, mesmo diante da dor, do sofrimento, da crise, dos tempos difíceis. Guarde esse depósito, conserve ele. Senão, eu quero dizer para você que você precisa depositar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deposite a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você está me ouvindo nessa noite, se você ainda não tem esse depósito, se você não tem convicção, não tem certeza desse depósito no céu, eu quero dizer para você, deposite a sua vida nas mãos do Senhor. Volte a depositar, se você abandonou, volte a depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Volte a depositar, porque Ele está fazendo uma oferta para você. A oferta de Jesus é salvação, é o Evangelho. O que devemos fazer é crer, apenas creia. Ele está te ofertando algo que não tem preço, não tem valor, é de graça, é pela graça. O Evangelho de Cristo é a graça de Deus. Ele está ofertando para você. Se você ainda não depositou na eternidade a sua vida, eu quero desafiar nessa noite a depositar a sua vida na eternidade. Aleluia! Paulo termina a sua jornada nessa terra dizendo o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? E para complementar, ele diz assim, no final de tudo, no capítulo 4, ele vai dizer: eu já estou sendo oferecido para a morte. Ele fala para a libação no capítulo 4, versículo 6. Ele fala, ele está chegando o tempo da minha partida, chegou, o tempo da minha partida chegou. E ele fala algo tremendo, que é muito falado por muitas pessoas. É muito lido, Bruno. Ele fala, combati o bom combate e completei a carreira. Ele fala, guardei o quê? A fé. Olha o que ele guardou. Guardei a fé, ou depositei a fé. Aí ele continua, desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele fala, não somente a mim, mas também para todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor, amados? Você ama a vinda do Senhor? Eu estou te perguntando isso, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo amava a vinda do Senhor. Ele está dizendo para Timóteo, você precisa amar a vinda do Senhor. Muitas pessoas, amados, esqueceram que Jesus está voltando. Muitos cristãos, preste atenção no que eu estou dizendo para você, não lembram, não amam a vinda do Senhor Jesus. Estão tão presos, tão agarrados neste mundo, amam tanto este mundo, meu Deus, tem misericórdia. Que quando acontece o que está acontecendo hoje, essa crise, esse Covid-19,
As pessoas entram em desespero, tiram a sua própria vida, porque amam tanto esse mundo e falam agora, o que será de mim? Você não ama a vinda do Senhor? Eu quero dizer nessa noite para você, ame a vinda do Senhor. Se você ama a vida do Senhor, se você ama o Senhor, se nós amamos o Senhor, eu quero dizer para você, proclame o Evangelho, guarde o Evangelho, guarde a sua fé, a coroa no céu está esperando você. Combata o bom combate, tenha fé, as aflições virão, isso é um fato, o mundo está cada vez pior, mas confie, faça como o apóstolo Paulo, diga, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, aleluia. É o Deus poderoso que te visita nessa noite. Ele está aí na tua casa, na tua família. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer fazer você ter um depósito lindo na eternidade. Creia, confie no Senhor. Nesse tempo difícil em que estamos vivendo, onde muitas pessoas, como eu falei, são egocêntricas, pensam só em si mesmas. Eu pergunto para você, como eu perguntei no início, em quem eu e você temos crido e confiado? Em quem você e eu temos crido e confiado? Guarde essa palavra no teu coração. E eu vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor com louvor. É um louvor que eu acho que muitos não conhecem, mas a gente vai projetar a letra para você. Eu quero que você reflita na letra deste louvor. É um louvor da Heloísa Rosa, composição dela. Que você reflita, que você nessa semana cante muitas vezes esse louvor. Hoje pela manhã eu tive um momento muito bom com o Senhor. E eu ouvi esse louvor tantas vezes, ouvi, adorei ao Senhor, louvei ao Senhor, agradeci ao Senhor. E eu clamei ao Senhor, pedi, Senhor, nos ajude, Pai, a ter essa confiança do apóstolo Paulo, que ensinando ali o seu filho amado Timóteo também, busca essa confiança nele, que nós possamos, Deus, viver essa confiança, que muitos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Vamos louvar, vamos cantar e aí nós vamos orar, encerrando esse culto. Quando o sentido da vida se perde, o amanhecer parece sombrio, a tua luz e o teu favor me cercam por onde vou. Quando o sonho se torna impossível e nada